Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nesta noite nós estamos com os nossos corações disponíveis para receber da tua palavra, Senhor, e do teu Espírito. Seremos instruídos pela tua palavra, Senhor. Seremos movidos pela tua palavra, cheios pela tua palavra, Senhor. Nesta noite há de se manifestar o sobrenatural do teu poder. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra vai nos encher, vai nos instruir, vai nos direcionar nesta noite. Obrigado, Senhor, estamos prontos, Senhor. Envia, Senhor, pela tua palavra a mensagem desta noite, a ministração. Obrigado, Senhor, que é pela palavra, na palavra e com a palavra que nós crescemos, amadurecemos, avançamos, criamos fundamentos, solidez. Obrigado, Pai, porque nesta noite o Senhor está nos direcionando pela sua palavra. Nós já te agradecemos os resultados, nós te agradecemos os frutos que serão gerados nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, poder sentar. Você está feliz nesta noite por estar aqui? Tem que estar, porque quem nos instrui é a palavra, é pela palavra, e quem nos inspira, direciona é o Espírito Santo de Deus. Nós somos canais que servimos. Aqueles que ministram, ensinam, seja em qualquer setor, em qualquer ocasião, seja aqui, seja no DI, nós servimos. Nós somos canais da palavra. Somos aqueles que servem. Eu sou o pastor Joaquim. Vou dizer só o Miranda, o sobrenome, né? Nós estamos congregando na igreja Verbo da Vida de Orlando. E nós voltamos para o Brasil e aqui estamos congregando com os irmãos, né? O pastor Elton já é conhecido de bastante tempo, a irmã Leila também, né? De muito tempo. E nós conversei com ele, falei, pastor, nós desejamos congregar na sua igreja, o senhor nos recebe lá, o senhor permite? Ele, sim. Falei, glória a Deus. Então estamos aqui para servir, né? Eu, Maria Clara e Ana. Maria Clara, nossa filha caçula. Lá nos Estados Unidos está a Paula e a Fernanda e os 5 netos, né? Então nós retornamos para o Brasil, para então podemos servir aqui. Meus irmãos, nesta noite o tema pelo qual nós iremos caminhar, vamos falar sobre o ofício do evangelista. Né? O ofício do evangelista, esse tema. Eu gostaria de ressaltar aqui, né, que lá nos Estados Unidos, nosso pastor, era o pastor Diego Ticianelli, um homem cheio da palavra e do Espírito. A sua esposa irmã Ana também, recebemos muito da vida deles, uma igreja maravilhosa, que eu deixo meu abraço a ele, a esposa, né, e a igreja também. Ok, irmãos? Eu quero fazer essa citação aqui, que é muito importante. Eu quero também começar nesta noite com uma frase de um evangelista que todo mundo conhece ele, conhece muito. E foi meu professor na escola de ministro lá nos Estados Unidos. Nós tivemos a escola de ministro lá. E esse evangelista foi meu professor, foi nosso professor. Ele disse o seguinte: você vai encontrar o evangelista que há dentro de você, ainda que você não foi chamado para o chamado. Olha que algo interessante. Então, você vai encontrar, você vai descobrir, você vai identificar o evangelista que há dentro de você, ainda que você não foi chamado para o chamado. Vocês vão entender bem essa frase. Paulo, falando a Timóteo era um pastor, mas Paulo vai dizer para ele fazer o trabalho de um evangelista. Olha, Timóteo, você é um pastor. Paulo estabeleceu a igreja de Éfeso e depois mandou Timóteo para lá. E Timóteo enfrentou um grande desafio lá, porque quando Paulo foi pastor lá, os 2 anos que Paulo ficou lá, a igreja foi 700 membros, 800 membros. Mas devido à perseguição do decreto de Nero, a igreja caiu muito a membresia, porque muitos fugiram da perseguição, muitos fugiram com suas famílias, porque quando você era pego como cristão, a sentença era muito dolorosa para você. Você era jogado no Coliseu, na prisão, você podia ser queimado vivo, você perdia os seus bens, você perdia o seu emprego, e você podia perder a sua cidadania, e você recebia o título de traidor do Império Romano. Então você era inimigo de alguém muito grande, que era o Império Romano. Então muitos fugiam para outras cidades que não tinham perseguição.
E Timóteo passa uma fase muito desafiadora, muito difícil. Timóteo ficou com receio, ele ficou com medo. O medo, ele vem, mas ele não deve permanecer. Então, Paulo escreve para ele que ele estivesse firme e ele continuasse edificando a igreja com aqueles que ficaram. Mesmo aqueles poucos que ficaram. Eram ovelhas. Eram ovelhas. E ele então fala para Timóteo, você faz esse trabalho de evangelista, você é um pastor, mas você faça esse trabalho, dá uma recomendação. Em 2 Timóteo 4:5, ele diz isso para Timóteo. Ele está falando, diz assim, tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Faz o trabalho do evangelista. Então, ele não era um evangelista, ele era um pastor, mas você pode fazer o trabalho do evangelista. Falou para ele. Até porque é necessário que o faça. Porque o trabalho de evangelista não cabe somente ao rebanho, cabe também ao pastor, cabe a todo cristão. Ele fala assim, ele não está dizendo que Timóteo era um evangelista, ele é um pastor que pode fazer o trabalho de um evangelista. Olha que interessante. Paulo está dizendo, faça isto. Faça, porque você vai ver os frutos. Há um retorno. Há um retorno. A semente é boa, é a palavra. Então a colheita também vai ser boa. A semente é saudável, é poderosa. Vai gerar colheitas poderosas. Ele está dizendo, fala da semente do evangelho, porque a colheita serão vidas transformadas, vidas salvas em Jesus. Né? Embora Timóteo não tivesse sido chamado dentro dos 5 dons ministeriais, conforme nós temos aqui em Efésios 4, capítulo 11, versículo 11, assim, se estiver muito rápido aí o pessoal da mídia, me avisa que eu vou mais devagar aqui citando os versículos, tá bom? Quero cooperar com você, é um trabalho de equipe, ninguém faz nada sozinho, você e eu e você, vamos lá. Diz assim, e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Timóteo tinha um dos 5 dons, que era de pastor, mas você pode tocar no de evangelista também, no outro dom. Você pode tocar nesse dom, embora o seu dom seja de pastor, de pastoreio, você pode tocar nesse outro dom. Porque nesse momento é necessário que você o faça, que você opere neste dom, neste período, ou em todo período. Ele fala isso. Então, pregar o evangelho é compartilhar a mensagem de salvação às pessoas, para que elas possam entender a obra de redenção e reconciliação que Jesus realizou por meio da sua morte e ressurreição. Uma morte substitutiva. A mensagem a qual Paulo fala é do evangelho, as boas novas. É isso que ele está falando para Timóteo. Eu sei que ela pode ser ministrada daqui, as boas novas, mas ela pode ser ministrada sem estar aqui, além daqui. E ele está falando isso para Timóteo. Olha que extraordinário. E que todos nós podemos fazer e devemos fazer. Então o evangelismo é um movimento de propagar o evangelho em muitos lugares, para muitas pessoas. Nós queremos também identificar, irmãos, que ao levar esta palavra, a palavra das boas novas, do evangelho, da salvação em Cristo Jesus, o benefício não é só para que a igreja cresça e tenhamos mais pessoas congregando. Não, é que nós provocamos mudança na sociedade. O evangelho muda uma sociedade. Uma cidade, um bairro em que você tenha muitos filhos de Deus e filhas de Deus, ele se transforma. Não tem briga, não tem bate-boca, não tem nome feio. Falar nome feio, né? Fica mais elegante. Não tem nome feio, a postura muda. A ética daquele local muda. O comportamento, o ambiente muda, porque esse ambiente fica cheio da presença do Espírito Santo e da palavra. É transformado o ambiente. Aquele ambiente é tão diferente que as pessoas podem ir em diversos bairros, mas quando chega naquele bairro, onde ali a maioria, a palavra se instalou, diz, esse bairro é diferente. É como entrar numa casa e você identificar o ambiente que é diferente. É um ambiente leve. Você não tem mais pessoas que são escravas das sugestões malignas para coisas vis, desonestas, questionáveis. Porque a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O exterior só expressa a transformação interior. E algo interessante, irmãos, que quando nós nascemos de novo, eu quero ressaltar isso aqui.
somos chamados para o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É de falar de Jesus, é de compartilhar o evangelho. Todos fomos chamados para isto. E 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, Paulo diz: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, brigado com Deus, agora não vai mais brigar, vai ser amigo de Deus, porque Cristo vai promover isso, porque Ele toma os pecados. Isaías capítulo 23, 4 e 5 diz que Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, iniquidades, maldades. Ele levou sobre Ele, tirou de nós e pegou para Ele, tomou para si, ato voluntário. Ele pegou para Ele. Eu costumo dizer que é como alguém que está carregando uma mochila muito pesada. Alguém podia ter trazido uma mochila pesada aqui hoje. Uma mochila muito pesada, mas o que eu estou falando não estava escrito. São inspirações, né? Então, tivesse alguém, o irmão... Cadê o irmão mais forte aqui? Né? Aquele irmão lá. Qual é seu nome? O Jean, naquele dia, ele foi escolhido aqui. O irmão Jean tivesse aí, aqui já, em cima, e o irmão Valdemir viesse com uma mochila muito pesada, assim, com vamos dizer assim, uns 30 quilos, e ele viesse todo encurvado, e aquela mochila significasse o pecado que ele estava carregando, e ele vai, e o irmão Giovanni, né? Jean é tudo italiano, Jean é francês, né? O outro é italiano, tudo bem, mas é tudo na Europa ali. O irmão Jean veio e foi lá voluntariamente e disse: me dá a sua mochila, eu vou carregar, ela não vai te pertencer mais, agora ela é minha, eu estou tirando esse peso de você. E ele pega essa mochila, leva sobre ele e joga no alto forno da Votorantim. Ainda tem Votorantim daqui? E joga lá. O que vai sobrar? Nada. Nem cinzas. Exatamente, Jesus fez isso. Amém? Se você está aqui nessa noite, ainda não aceitou Jesus, entenda que Ele fez isso por amor a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi Filho unigênito, para que todo que nele crê fosse salvo. Jesus fez isso por você. Se você ainda não sabia, ninguém disse. Deus te amou de uma maneira inimaginável, imensurável, que Ele deu Jesus para morrer por você na cruz, por mim. Então hoje à noite você pode entregar sua mochila para Ele, e Ele vai jogar no alto forno, ela nunca mais volta para você. Vai ficar igual um passarinho para voar assim tranquilamente. Livre, leve e solto, né? Muito bom. E uma nova vida você vai receber na instrução da palavra. Então, esse ministério de reconciliação é para todos. Às vezes esse ministério de reconciliação tem preço. Preço da própria vida. Nós vemos aqui em Atos 6:8, Estevão, primeiro mártir, que estava exatamente fazendo isso. Falando da palavra. E quando a palavra é proclamada, o inferno fica tremendo, mas ele fica insatisfeito, ele fica irado, porque essa é da natureza dele. O que acontece? Aqueles os quais ainda estão sob a influência do inimigo, estão, eu vou dizer assim, não possesso, mas dominado, né, pelo inimigo através das sugestões da mente, a mente cativa o inimigo ainda. O que acontece? Ele reage. Mas a interessante é que quando Estevão estava falando, se volta contra ele, começa a apedrejá-lo, e Paulo estava lá e consentiu isso. O apóstolo Paulo, até então era Saulo, não era Paulo, né? Ele permitiu aquilo. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder. Parece que as pedras não doíam nele. É como se ele tivesse anestesiado. Sugiro eu isso, entendo eu isso. Porque ele estava muito confiante, muito convicto. Ele estava em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento. Ele estava firmado na sua convicção, ele estava posicionado naquela convicção. Quem era Cristo, quem era ele em Cristo. E ele continua, e aí ele começa, e então irados começam a apedrejá-lo. Saulo consente isso, mas Estevão viu quem? Exatamente,
Diz assim: Estevão, fique tranquilo, eu vim te receber. Tá glória, olha o privilégio. Ele viu Jesus, o céu se abre, ele vê Jesus, Jesus diz assim: ei, Estevão, a água está dando na canela, não é assim que fala? Dando na canela? Vai. É sangue, eu devia ter, porque está apedrejado, deve ter bastante sangue. Apedrejado, ele diz: mas eu estou aqui. Aquilo que ele falou para Paulo, ele falou para Estevão de outra maneira: a minha graça te basta. Você não está sozinho. Você é meu. Eu vim te receber. Vamos para casa? Vamos para casa? Aí Estevão, vamos embora, vamos para casa. Às vezes tem preço. Ser fiel, ter convicção, estar posicionado, entender que tem o ministério da reconciliação tem preço. Hoje ainda tem preço na China, janela 1040, continua. Não é com de missões não, tá, irmãos? Vamos lá. Paulo também é evangelista. Paulo era um evangelista, ele ia de cidade em cidade, organizou igrejas, não foi calado que ele fez isso, não foi mudo, foi falando de Jesus. Irmãos, é algo tão extraordinário o abrir a boca e o falar, o proclamar. Ninguém proclama, a não ser, né, tem aí para os mudos, tem aí quem traduza direitinho para isso, né? Entretanto, ele fala com as mãos, fala através dos sinais. Mas veja que Paulo, ele é incessante. Ele ensinava, ele pregava, ele evangelizava, ele sofria, mas não recuava. Nós não somos daqueles que retrocedem. Ok, irmãos? Então, todos nós podemos realizar e devemos realizar o ministério da reconciliação. Somos chamados. O nosso trabalho na nossa casa, na rua, dirigindo, em vez de ficar bravo e falar que é coisa que não é muito aconselhável, fale: Jesus te ama, é melhor, né? O Senhor te abençoe, porque está rindo, é o desafio, né? Para muitos o desafio é o trânsito, né? Então, o que acontece? As pessoas estão sedentas e você não sabe. Você não sabe que tipo de sede ela tem, mas você sabe que só a mensagem do Evangelho, só Jesus, água viva, pode matar a sede dela. Nós não sabemos como está o coração das pessoas, ok? Bom, eu vou falar sobre o ofício. O que é o ofício? Existe do latim um termo, né, que tem origem em officium, que por sua vez tem ligação com opifex, formada por duas palavras: opus, obra, fex, sufixo ligado ao verbo facere, do italiano, do latim, que está na origem de fazer. Então, o opifex era aquele que fazia a officium, que fazia a obra. Alguém, e no grego dizia que era alguém que realizava uma atividade profissional, um trabalho, uma pessoa que requeria dela habilidades específicas, capacitação, como sapateiro, ferreiro, carpinteiro naquela época. Ou seja, não é um conhecimento geral, é um conhecimento específico. Então, o opifex, ele era uma pessoa capacitada, habilitada para falar da palavra de Deus, porque ele era um evangelista. E esse evangelista, eu sei que todos têm o chama de reconciliação, em Efésios capítulo 4, versículo 10 e 11, vai dizer que esta capacitação está habilitado porque ele recebeu um dom. Diz assim: aquele que desceu e também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Há um dom. Quem deu o dom? Quem foi que deu? Jesus foi aquele que desceu e subiu. Deus nunca desceu, nunca subiu, a não ser através do verbo que era Jesus, que tomou forma humana, né, para que ele pudesse estar entre nós. Se ele viesse como um fantasma, todo mundo ia correr dele, né, quando ele falasse. Mas ele veio em forma humana, corpórea, para que ele pudesse então se identificar e pudesse ser um entre muitos. E assim ele o fez. Né? Então existe o dom do evangelho dentro dos 5 dons ministeriais. É sobre esse que eu quero falar nessa noite. Mas eu quero dizer também que esses 5 dons têm propósito. E eu quero falar, primeiro, o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, que é o serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Então o dom
dentro dos 5 dons ministérios, que evangelista é para servir, é seu, mas é para o outro. É para servir, não é para o orgulho, não é para a soberba, não é para se sentir superior, nada disso, é para servir com excelência. É para servir e servir e servir. Porque Deus não tem filhos prediletos. Então, o dom que você tem, talvez até o final dessa mensagem você vai dizer, esse ofício é o meu. Você vai se identificar aqui. Certo? Então vamos avançar. Eu quero, nessa noite, ser objetivo e canalizar para um personagem bíblico, Filipe. Filipe é exatamente o que tinha o dom de evangelista. Vamos lá? Atos 21, 8. Diz assim. Diz assim. Partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia e entramos em casa de Filipe, vírgula, o evangelista, ele fala um evangelista, ele fala o evangelista Filipe, né, um artigo definido, o evangelista que era um dos 7, ficamos com ele. Ele tinha filhas que profetizavam, 4 filhas, né? Então, Filipe era o evangelista. Foi identificado, vamos ficar na casa de quem? Do profeta? Não. Do pastor? Não. Do evangelista. E é interessante, irmãos, que quando Filipe, ele vai se identificar, ele vai identificar esse chamado nele, ele não estava à toa, ele estava servindo o diaconato. Filipe estava servindo a igreja, foi levantado para o diaconato, servindo o diaconato com fidelidade. Se eu tiver calor, posso tirar isso aqui? Posso? Então eu vou tirar. Começa a esquentar, a minha esposa fala para mim, por que você põe esse negócio no meio? Você sempre tira, vai ficar mais bonitinho no início. Assim. Então, na verdade, vamos lá. Filipe estava servindo, irmãos, como diácono. E como diácono, não era qualquer um que servia como diácono. Para servir como diácono também havia habilitações e qualidades que precisam ter. E aqui está, escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação. Significa que todo mundo de fora e de dentro o admirava. Tem caráter. Eu assino, eu avalio. Tinha caráter, tinha integridade, era honesto, era correto. Era high level, alto nível. Segundo, cheio do Espírito Santo. Era identificado nele, cheio do Espírito Santo, pela forma como ele agia, como ele falava, como ele se movia e como ele fazia. E mais, por cada manifestação dos dons do Espírito. Mas também, quando ele fala da questão boa reputação, manifestação do fruto do Espírito. Ele tinha os 2. E de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Então, este era Filipe. Filipe, homem que estava na sua igreja servindo, e depois ele é separado para ser um diácono, porque nele foi encontrar essas qualidades. Depois, então, quando ele está como diácono, ele vai identificar o seu chamado, o seu dom, dentro dos 5 dons ministérios de evangelista. Vamos lá? Vamos caminhar com Filipe, então. Vamos lá. Então, os diáconos serviam da igreja de Jerusalém, as viúvas e os órfãos. Ele servia no ministério, já falei, as qualidades dele também. O diácono é diaconeo, que significa servir, ministrar, ajudante, atendente, servente, alguém que serve. Porque quem não serve, não serve. O nosso chamado é para servir. Servir. Não só no reino dos de dentro, mas servir os de fora também. Porque através do serviço de fora, ele vai identificar quem você é e quem eu sou. É servir como oração quando alguém está na aflição. É ouvir alguém que está com um problema muito grave. Quando você vai orar por um enfermo e impõe suas mãos. Quando você declara a bênção sobre as pessoas. Ela experimenta, tem uma experiência com o Senhor. Quando você fala de Jesus, ela é transformada. Ela deixa a velha vida para a nova vida. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Paulo fala, me esqueça das coisas passadas, porque agora eu tenho um foco para frente. Eu esqueço, deixo para lá. Diz o Senhor, os teus pecados confessados e arrependidos serão perdoados, e deles nunca mais lembrarei. Deus está dizendo, eu passei uma borracha nele.
Ou ele vai dizer, joguei como teus pecados lá no alto forno. Eu nunca mais vou lembrar deles. Porque você se arrependeu, você mudou de direção. Arrependimento, no original, mudar de direção, uma nova direção. Quando você se converte, você toma uma nova direção. Ok? Então vamos lá. Já falei. Vamos lá. O contexto. Vou falar sobre o contexto do cumprimento do ID. Aqui. Atos capítulo 8, versículo de 1 a 5 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, vide Estevão, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Assolar é passar como um trator. Assolava, castigava, punia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Jesus. Primeira coisa que eu quero identificar aqui no evangelista Filipe, nosso amado irmão que jaz na glória, assim, é pregar a Cristo com simplicidade. Mas aqui eu quero destacar que ele não fazia acepção de pessoa. Qual era o judeu que ia para Samaria? Nenhum. Só que Filipe não era mais judeu, ele era cristão, não mais grego, não mais judeu, agora você é um cristão. Então Filipe vai lá onde necessitava, porque ele não era mais um judeu, não tinha barreira, como os judeus não podiam entrar em Samaria ou Samaria. E lá vai Filipe para Samaria. A perseguição, lógico, impulsionou todo mundo a sair de Jerusalém, menos discípulos. E lá vai Filipe, impulsionado por um contexto, ele vai a Samaria e ali ele começa a falar e anunciar-lhes a Cristo. Primeira coisa então, o evangelista não faz exceção de pessoa, ele vai aonde é necessário. Ele vai aonde é necessário. Não importa, seguir naquele ambiente, eu não vou dizer o nome, o que Satanás domina, ele vai lá. Se ele é convidado para qualquer, ele vai. Sabe por que ele vai? Porque ele sabe o que ele vai dizer. E ele sabe o que vai lá. Ele sabe o que ele carrega. E se ele vai para lá, tem um propósito de ir lá. Anunciava-lhes a Cristo. Ele não anunciava outra coisa, outro assunto. Ele só anunciava a Cristo. Tem um relógio ali, eu nem vi. Eu vou acelerar aqui. Então, em Samaria, e pregava-lhes a Cristo. O assunto do evangelista é Cristo. O evangelista ama vidas. O evangelista é impulsionado como uma catapulta, devido à sua unção, devido ao seu chamado, devido ao seu dom, ele é impulsionado a falar de Jesus, ele não se contém. Ele fala de Jesus, o assunto dele é Jesus. Se ele começar no feijão, ele acaba em Jesus. Ele vai chegar em Jesus. E ele tinha um foco, o meu foco é anunciar Jesus para essas pessoas de Samaria. Porque agora eu não sou mais judeus. Eu aprendi como Pedro, na visão lá, entrou na casa de Cornélio que não era judeu. Deus deu a visão, quebrou o preconceito, o paradigma de Pedro, e ele entrou na casa de Cornélio. Porque havia um propósito, havia alguém querendo ouvir. Em Samaria haviam pessoas que precisavam ouvir. O evangelista não vai onde ele quer, ele vai onde é necessário. Porque ele tem um Senhor que o conduz. O evangelista é impelido de forma sobrenatural pelo seu dom, movido de íntima compaixão e misericórdia, pois há um ardor incontido que o impele a falar e anunciar Jesus aos perdidos, não importa onde, se é no lugar perigoso, se é um lugar de bandido, ele tem tanta convicção do poder da mensagem que ele carrega, porque transpira e você sente o cheiro como se fosse um perfume, devido ao seu dom, ao seu chamado para isso, certo? Existia um pregador chamado Reinhard Bonn, que ele ia muito para a África. Eu me lembro que um livro que eu ganhei uma vez do Márcio Bernardino. Ei, Márcio, gente boa demais. Um grande homem de Deus, pastor. Dessa grossura. Eu falei, você gosta de ler, você gosta de história, toma para você de presente. Irmãos, ele tem fotos e fotos de 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Já faleceu, né? Ele é um alemão radicado nos Estados Unidos, mas ele faleceu. Mas hoje nós temos Jânio César. Eu tive a oportunidade de ver as fotos, os filmes, na aula do ofício do evangelista. Você vibra, você sai da cadeira. Aquilo mexe com o seu coração.
Há um evangelista dentro de você. Mesmo que você seja assim, o chamado. Vamos lá? Então, o assunto é este. O amor por almas a serem salvas. Ele tem o foco. Aonde o indivíduo vê o perdido, ele vê o salvo já. Ele já vê o produto final. Sabe quando o oleiro, ele senta e bota o barro? Ele já viu o vaso. Ele sabe onde aquele vaso vai ser colocado. Você vai ser um vaso bonito, ornamental na frente, para impressionar o visitante. Você vai ser um vaso doméstico, ou vai ser um vaso para botar água. Ele sabe. Ele sabe. Então, aonde, para nós vemos um perdido, esse aí não tem jeito não. O evangelista olha para você e vai assim, Para o evangelho, para o Senhor não há causas perdidas. Ele vê o salvo. E ele vai lá em potencial, ele vai falar de Jesus. Ele não está preocupado se vai incomodar, se não vai incomodar, se vai aceitar, não vai aceitar. Ele não está preocupado, ele está preocupado em falar. Porque o resultado quem produz não é ele, é a palavra, a ação do Espírito Santo, convence o pecado, o juízo da justiça. A parte dele é falar. Assim como nós impor as mãos para a cura. Não é nossa responsabilidade curar. Pertence ao Senhor isso. Mesmo em nome de Jesus. Né? Então vamos lá. Então o propósito dele, o alvo, alcançar os perdidos. Ele é mensageiro das boas novas que transformam. Ao falar da palavra, ele gera fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também Romanos diz que com o coração se crê, com a boca se confessa. E quando você confessa, você é dado um testemunho público, dizendo assim, olha, eu estou aceitando Jesus e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Acabou, você declarou, não recolhe mais, aquilo já foi embora. Por quê? Ele verbaliza o que aconteceu dentro dele. Quando você fala da palavra, gera fé. E a fé gerada, a fé gera crer. Crer com o coração. E quem crê recebe. É como bater na porta. Bate, ela vai se abrir. Pede e vai ser dado para você. E o evangelista tem consciência disso. Ao falar a palavra que gera fé, ele então vê o resultado. A semente do evangelista é a palavra. É o evangelho. É a palavra de salvação. Essa é a semente dele. E ele sabe como a semente produz. Ele sabe a qualidade da semente. Irmãos, vejam bem. Na semente é que está o potencial. Uma sementinha desse tamanho, como um grão de mostarda, ali dentro tem um potencial de uma árvore que chega a ter 12 metros. Há vários tamanhos, né? Uma copa enorme que ela produz. Mas você olha que a semente, isso aí vai dar uma árvore, não vai dar nem um arbusto. Mas o evangelho vai assim, você não conhece a semente. Você não conhece o potencial dessa semente, o poder que tem nela. É tão poderosa que gerou grandes gigantes da palavra de Deus. Grandes homens de Deus e mulheres de Deus. É tão poderosa que você e eu estamos aqui. Não importa qual esteja o seu passado e o meu passado, como foi, será bom, será como é que era. Mas nós estamos aqui. O evangelista confia no potencial, no poder que está na semente, porque ele sabe o tamanho da colheita que vai dar, o tamanho da árvore que vai dar. Ele está convicto disso. Por isso ele fala. Outra característica, já falei que não faz acepção de pessoa, mas aí nós vamos mais adiante, continuando aqui. Vamos lá. E diz que então ele pregava a palavra, né? Unânime, a multidão escutava unânime, as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operavam, milagres. A palavra gera um milagre, porque a palavra gera fé. E a fé gera um milagre. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Não foi a fé do evangelista, não foi a fé da semente, foi a fé da pessoa que recebeu a palavra. Se ele falou que faz, faz. Nós temos exemplo da mulher com fluxo de sangue. O milagre dela aconteceu em casa. Não aconteceu na hora que ela tocou Jesus. E ela disse assim, se ao menos eu tocar, serei? Talvez, quem sabe? Ela tira a capa vermelha que a identificava, deixa em casa e partiu. E ela ia, já é meu, já é meu, já é meu. Você estava dizendo, já é meu, já é minha, a cura já é minha. Ela está dizendo, já estou curado, já estou curado. Se ao menos eu tocar. E ela foi lá e
tocou, e imediatamente ela foi curada. Aqui temos uma cura imediata. Felipe anunciava-lhes a Cristo, a palavra, e vendo os sinais que operava. Quais sinais? Pois saíam muitos possessos, os espíritos imundos, saíam de muitos possessos de espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Veja bem o potencial que tem na semente da palavra, que é a palavra. Produziu a cura, produziu libertação, os demônios todos saíram fugidos, igual da Maná lá do Gerazeno. Eu não sei se era uma legião de 6.000, mas haviam muitas pessoas, se somasse, talvez desse 6.000. Não importa quantos eram, importa que saiu. Ele ficou batendo papo, não, sai em nome de Jesus, sai em nome... E aqui não diz que Filipe estava orando, botando a mão neles, não. Diz que ele o quê? Anunciava, era o suficiente. Sai em nome de Jesus. Vocês conhecem o Fejoli? Fejoli? Eu esqueci o primeiro nome dele. Davi Fejoli. Uma vez conversando com ele, quando ele foi lá ministrar na igreja, e saímos para fazer uma visita, foi algo até interessante, que era uma criança que estava tetraplégica, uma doença muito grave, então nós fomos lá visitar, era tipo Minha Casa Minha Vida, ali, né? E quando nós chegamos lá com o carro, estava eu, ele, Ana, a esposa dele, quando nós chegamos, veio um rapaz mas desse tamanho, cabelo todo dourado, sem camisa, um canhão desse tamanho na mão. Ele veio assim, quando ele fez, puxou, eu falei, abaixei o vidro e falei, aí o Davi Feijão já mostrou a Bíblia. Aí nós paramos ali, e veio um outro de bigodinho, devia ser o chefão, de camisa do Fluminense, falou, pois não, nós vamos visitar um menino de nome tal, 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 vamos orar por ele, eu sou o pastor, esse aqui é o outro pastor Davi Feijoli e tal, evangelista. E aí ele falou, então tá bom. Pessoal, irmãos, aqui ele estava com a arma, tinha umas 4 sentados. Não sei nem que ali tinha bazuca. Mas pode ir, vai orar, pode ir. Ó, é lá no final, onde faz a curva, aquele prédio último lá, pode ir lá, pode ir tranquilo. Pessoal, e fomos. O interessante, vejam bem, irmãos, nós vamos falar de quê? Nós vamos orar em nome de quem? Jesus, a palavra estava presente. E nós tínhamos um alvo específico, a cura daquele menino. A cura daquele menino. E ali nós fomos. Me lembro que ele pegou o violão, cantou e nós cantamos. Ele falou, ora, você pode orar? Orei. E o Senhor falou, segura os pés desse menino. Eu fui lá e segurei os pés dele e orei e declarei. E depois viemos embora. E quando estamos saindo, ele falou assim, olha, ora por nós, pastor, não esquece não. Hein? Quando vier, está tudo certo. Eu falei, glória a Deus, em nome de Jesus. Mas a palavra tinha um propósito. Os demônios respeitam isso. E temem isso. E temem isso. O Evangelho tem essa convicção. Que as cadeias vão ser quebradas. Que a colheita será abundante. Ele vai nesta convicção dele. Por isso que o assunto dele é a semente, que é a palavra, que é Cristo. O que operou. Amor pelas vidas a serem salvas, eu já falei. O seu propósito é alcançar, então, os pecadores. Outra característica, que eu já falei também, não faz acepção de pessoa, é que, quando ele vai falando ali, viram várias pessoas de nacionalidade diferente, ali em Samaria. E ele continua avançando e fazendo isso. Ele falava para multidões. Outra característica do evangelista é falar para as multidões, ele fala para as multidões. Para as multidões, para as multidões. Ele fala para multidões. Mas também o evangelista tem um outro momento muito interessante. Irmãos, é um encontro de Filipe com o eunuco. Atos 8, de 26 a 40. Vamos lá? Estamos caminhando já para terminar. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe, preste atenção, dizendo, levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. O anjo falou, você vai para lá. O evangelista está sensível às direções, inspirações de Deus. Ele está sensível, ele está disponível para as orientações. Aonde agora? A quem? A quem? Ele está andando e fala assim, aí o Espírito fala, aquele
Fala com aquela pessoa ali. E aqui Filipe, então, é direcionado para falar com um homem agora, evangelismo pessoal, olho no olho. Irmãos, nos 2 primeiros anos, Jerusalém e Ásia Menor, o número de cristãos convertidos cresceu assustadoramente. Era o evangelismo pessoal. Ide, vamos andar de 2 em 2, cumprindo o ide. E aqui agora ele vai encontrar com o eunuco falou assim, entendes o que lês? Ele falou assim, não, porque não há quem me explique. Ele estava lendo Isaías. Ele estava lendo Isaías. E aí, Filipe começa a explicar a palavra para ele. Outra característica, o evangelista conhece a palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus. Ele tem um compromisso com a palavra de Deus, ele é um estudioso da palavra, por isso ele pode explicar. Porque se ele não fosse um estudioso, não estudasse a palavra, ele não poderia explicar o eunuco. Eunuco ia embora na ignorância. E diz o texto então que ele vai... Opa, perdi aqui. Deixa eu voltar aqui. Explicar para o eunuco. Ele começa a explicar com detalhes o que exatamente ele não estava entendendo. E diz no final assim, e anunciou-lhe a Cristo. Ele saiu de Isaías do texto e foi a Cristo. Porque o texto falava de Cristo. Quem é esse profeta? Fala de quem? De quem que você está falando aqui? Ele chegou a Cristo. Quando chega a Cristo, ele vai na palavra de salvação. Aí o eunuco creu. Certo? Estou certinho na história? Confirma aí? Então. Senão você me corrige, dá um toque aqui no meu ombro que eu mudo. Sabe, irmãos, há uma convicção. E quando eles põem a palavra, o evangelho da salvação, o que Jesus fez na cruz, a identificação e substituição, e levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. Veja bem o que aconteceu, Isaías 53, 7, eu quero ler. Põe, deixa eu botar aqui. Bota o dedo aqui que abre aqui rapidinho. Ó. Só botar o dedo, aparece o versículo. Só agora está rebelde aqui, não quer aparecer não. Apareceu. Vamos lá. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Veja bem, o eunuco, Filipe só pôde explicar porque conhecia a palavra. É um conhecedor da palavra, um estudioso da palavra. Então, você pode dar qualquer texto para o evangelista, ele vai chegar a Cristo. É extraordinário. É o chamado, é o dom. Ele vai chegar em Cristo. Ele vai chegar a Cristo. Não tenha dúvida nenhuma. Porque ele é guiado pelo Espírito. O dom que há nele o conduz. A unção que se move, que é o Espírito, vai conduzi-lo em sabedoria e discernimento. Além daquele amor que ele tem e compaixão que o move, que não importa o local, quem seja, se o sujeito é perigoso, se não é, ele vai lá e fala. Porque para isso ele foi chamado. Para isso, ele tem o seu coração disponível. Ele é obediente, ele é submisso à direção do Espírito da palavra. E quando chegaram ao lugar, e depois que o eunuco entendeu, aceitou, creu que Jesus era o Filho de Deus, que ele ressuscitou, aí ele perguntou, e agora? Está na hora do mergulho. Esse, bom, a hora do batismo. Ele falou, mas tem água aqui, o que impede de ser batizado? Aí ele falou, você crê? Eu creio. Ele declara a sua declaração de fé, faz sua declaração de fé. Aí, Felipe pega e batiza o eunuco, e depois acontece o quê? Felipe sai dali. E o eunuco de Candara vai feliz, sorridente, celebrando. E ele vai chegar lá, vamos dizer assim, o que foi com o seu olhar? O seu rosto está diferente, você está diferente, você está andando diferente, você está falando meio diferente. Dá para ver, alguma coisa aconteceu, eu estou vendo no seu rosto. O eunuco testemunha do que Jesus fez na vida, ele testemunha ambulante, um milagre ambulante. Ele diz,
foi Jesus. O Filho falou comigo, eu aceitei, e quando eu aceitei, eu fui perdoado, eu fui transformado, agora sou um novo homem. Quem você vê aqui é um novo eunuco, um novo homem. Mas foi Jesus que fez pela sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que são ganhos tornam-se testemunhas. Tem números na Bíblia, testemunhos disso. Que foram evangelizados, que se converteram, depois saíram, voltaram para as suas casas. Lembra do Gerazeno? Aquele com a lei de 6.000 demônios? Ele, depois que Jesus o liberta, ele fica liberto, ele diz: Jesus, eu quero te seguir. Ele falou: não, volta para onde? Para a tua casa, para os seus, porque eles estão sentindo falta de você. Que no estado que você está, você mordia até poste. Você era uma besta fera. Você não tinha controle sobre você mesmo. Você não tinha mais identidade. E eles sofriam pela sua condição. Aqueles que te amam, aqueles que te esperam, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos. Ninguém conseguia explicar como aquilo aconteceu, mas viu o efeito daquilo e choravam por ele. Mas quando ele foi liberto, Jesus falou: agora volta para a tua casa. O que quer dizer? Vai, porque na tua casa vai ter festa. Vai ter celebração. Onde tem salvação, tem celebração. Onde tem conversão, tem celebração. Tem mudança, tem transformação. Por isso que diz, quando alguém se converte, aceita Jesus, no céu tem o quê? Festa. E imagina o tamanho da festa. Aquelas trombetonas enormes, o negócio toca grande. Sabe, irmãos, aqui só são alguns detalhes sobre a questão de Filipe. Mas não acaba, que depois de Filipe levado pelo Espírito para Azoto. E ali ele continua pregando, e ali ele continua cumprindo o ministério de evangelista, que ao qual ele foi chamado, a unção que estava sobre a vida dele. E ali, aonde havia conversões, havia alegria. Aquela cidade anterior ficou feliz, ficou alegre, celebrava. Azoto ia celebrar. Quando o evangelista, ele proclama a palavra, que é o seu dom. E quando eu vi naquele filme que o evangelista Jânio César mostrou, centenas de pessoas segurando aquelas muletas, cadeira de roda, ali, descalços, na África, muito pobres. Mas aquilo não os impediu de crer, aquilo não impediu que o evangelista fosse lá, na poeira, e dizia que o cabelo dele ficava duro, igual, nem sei o que ele deu o nome lá que eu esqueci, quando põe Gumex, sei lá que negócio lá, duro, era poeira pura, mas ele estava feliz, porque nada traz mais alegria ao coração do evangelista que almas salvas, que pessoas salvas, irmãos. Ele viu o resultado, que ele viu a transformação, pessoas que andavam ali a pé 30, 20 quilômetros para estar ali, pessoas que andavam metade de um dia, às vezes começavam num dia e terminavam no outro lá, e aquele povo pulava e a poeira subia, só que era poeira diferente, a celebração era a poeira da salvação, da alegria, e a cadeira de roda, e ele até se afastava, e parava, porque eles só celebravam, sabe, irmãos? Talvez você nessa noite diga assim: eu sou desse tipo de filho, que eu não me contém em falar de Jesus. Se você botar o evangelista preso, ele prega para a alma dele, para a sombra dele. Porque ele tem que pregar, ele tem que falar de Jesus. Talvez você diga: pastor, eu também sou assim. Se eu encontro uma pessoa, meu coração começa a pulsar e diz assim: fala. Talvez Deus diga para você: vai lá naquele lugar lá, olha. Fala para aquele seu parente, para aquele seu amigo do trabalho. E eu quero dizer para você que não existe pobre, não existe rico, não tem exceção de pessoa. Rico precisa ser salvo. Bilionário precisa ser salvo. O mendigo precisa ser salvo. Todos precisam ser salvos. Todos os perdidos precisam ser salvos. Precisa que pregue para eles, que fale da palavra de salvação, de libertação. Não importa se é 6.000 demônios, se é 3.000, se é 2.000, se é 1, se é 2, se é 3. Não importa, não faz diferença nenhuma. O poder é o mesmo e vai se manifestar e vai operar ali.
O Espírito vai convencer do homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas o que o reino precisa? De pessoas disponíveis. Mesmo que, eu vou voltar aqui um pouquinho, mesmo que você, eu não tenho o chamado dom do evangelista, mas eu tenho o compromisso do Ministério de Reconciliação, que eu fui chamado, abra a sua boca e fale. Não deixa passar nenhuma oportunidade. Se você é evangelista, você vai experimentar o Espírito te conduzir também. Especificamente, aquele é incontido no evangelista, ele não consegue reter os lábios dele, não consegue ficar fechados, coça. Tem que sair dele. Tem que sair dele. Tem que sair. Tem que sair, porque é um destino a ser encontrado. Tem um propósito a ser cumprido. Há vidas a serem alcançadas. Pode fazer evangelismo através das canções, através da música, quando anunciam. Quantas músicas causam impacto no coração do não salvo? Fala, olha, eu tive naquele dia lá, naquele dia aceitei Jesus, porque tinha uma música lá que eu nunca mais vou esquecer. Lembro que pessoas, eu me lembro da música que cantou no dia que eu aceitei Jesus. Impacto. Impacto. Proclamação através da oração e do louvor. Não te cales. Não guarde para você. Anuncie. Anuncie. Não importa se você naquele dia você está triste, você está alegre, você está mais ou menos. Fale. Abra a sua boca. Mesmo que você não tenha o dom. Lembra do que o Jânio falou. Você vai descobrir dentro de você um evangelista, embora você não tenha sido chamado para o chamado. Eu espero que nessa noite você tenha sido despertado para abrir a sua boca. Porque se nós não fizermos, as pedras vão clamar. E é tão simples. Fala, se você não... eu não tenho dificuldade. Só diga assim, conte a sua experiência de conversão para alguém. A minha vida era assim. O dia que eu conheci Jesus, ele se transformou assim. Hoje a minha vida, simplesmente, nada mais impacta a vida de uma pessoa do que o seu testemunho pessoal. Porque as pessoas que convivem com você, elas vão dizer, realmente, você era da pá virada, você era terrível, mas agora você é uma outra pessoa. Você é uma bênção. Não existe mais nada que impacte mais a vida das pessoas que a mudança, que a transformação em Cristo Jesus. Alguém nesta noite que ouviu a palavra, Jesus Cristo que levou os seus pecados no Calvário, ele morreu no seu lugar, no meu lugar, que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Alguém aqui? Alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém que não tomou essa decisão mais importante da sua vida? Não há? Todos salvos? Glória a Deus. Alguém nesta noite aqui que esteja afastado, que por qualquer motivo se afastou, deixou de congregar, deixou de se envolver, deixou de se comprometer como era antes? Eu quero dizer para você que não existe nenhum motivo suficiente para isso. Isso é só artimanha do inimigo para te afastar da palavra e te afastar do Senhor, das bênçãos. Ah, pastor, mas eu me desentendi com o irmão lá na igreja. Mas o que o Senhor tem a ver com isso? Desculpa. O seu problema no horizontal não tem nada a ver com o seu problema, seu relacionamento na vertical. Desentendimento você vai ter em tudo quanto é lugar, vai ter divergência. É que a gente acha que aqui ninguém falha, né? Nós somos infalíveis. Aceitou Jesus, plim, plim. Isso não é um passe de mágica, é um processo. Quando a Fernanda Brum ministrou na Seara lá nos Estados Unidos, na igreja da minha filha, ela usou uma expressão que eu nunca mais esqueci assim: tenha paciência comigo, eu estou em construção. Nós estamos em construção, vamos falhar uns com os outros. Mas não deixa isso. O diabo faz esse negócio crescer dentro de você, se transformar numa tormenta que te afaste das pessoas. Não. O seu lugar como filho é na casa do Pai. O seu lugar como filho é na presença do Pai. O seu lugar como filho é no coração, é junto do Pai.
Eu espero que nessa noite você tome uma decisão de voltar para o Pai, para a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que você volte a congregar, que isso seja desfeito no seu coração em nome de Jesus, isso seja queimado do seu coração, extinto do seu coração, para que você fique liberto. Alguém aqui nessa noite que gostaria de se reconciliar ou voltar à comunhão? Alguém aqui? Há alguém aqui que esteja com alguma enfermidade, algum sintoma de enfermidade nesta noite? Há alguém? O Senhor quer curar você. O desejo não, a vontade não. Deus quer curar você. Ele vai curar você em nome de Jesus. Você crê que Ele vai te curar? Você crê que Ele pode curar você? E se Ele cura você, sintoma desaparece. E você está livre e curado em nome de Jesus. Alguém aqui com alguma enfermidade? Pode ser enfermidade espiritual só não. Não só física, mas psicológica. Um trauma, uma frustração, uma falta de perdão. Está com raiva, está com rancor, está com sentimento de vingança, está abatido, está desanimado, o diabo está dizendo para você, você não é nada, não vai dar certo para você, olha o seu tamanho aí. Isso aí é artimanha dele, não é tudo mentira. Deus quer que você cresça, que você avance, que você supere, que você seja novo, que você seja produtivo, que você seja uma bênção na vida das pessoas, mas primeiro precisa ser na sua. Alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Alguém aqui ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo? Alguém que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo? Alguém? Alguém aqui que não recebeu o batismo do Espírito Santo? Ainda todos já receberam? Alguém que gostaria de receber o batismo do Espírito Santo nessa noite? Há alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo, mas gostaria nessa noite de ser batizado? Há alguém? Todos já estão batizados no Espírito Santo, glória a Deus. Todos já estão curados, ninguém tem sintomas, são sarados, são saudáveis, glória a Deus. Eita, igreja maravilhosa, hein? Pastor, ele está com tudo, hein, pastor? Aqui o povo é sarado. Eita, o povo é uma bênção, glória a Deus. Estou no lugar certo, eu e minha família. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós te damos graça nesta noite, porque nós somos canais para servir. Somos só canais que servimos, ó Pai. É pelo teu poder, é pela tua graça, pelo teu favor, Senhor. Pelo teu amor, que todas as coisas do sobrenaturais são operadas, ó Pai, e manifestas. Muito obrigado por esta noite, Senhor, que a tua palavra nos falou e nos ensinou. Que nós possamos, tendo o dom de evangelista, ou não tendo os 5 dons, mas estamos inseridos no ministério da reconciliação, juntos, precisamos falar de Jesus, lá fora. Mas por que lá fora? Porque é lá fora onde os pecadores estão. Obrigado, Pai, por esta noite, em nome de Jesus, amém.